E aí, pessoal, estamos aqui na nossa jornada contando as nossas experiências, os nossos contatos com as forças espirituais do mal. A saber, contatos literalmente com demônios. Pessoas que não conhecem o assunto chegam a ficar espantadas e até mesmo duvidar, e é um direito que todo mundo tem, até mesmo porque ninguém tem esse entendimento com clareza, até que os seus olhos se abram, da mesma forma que o meu se abriu e de tantos outros, graças a Deus, que também se abriram. Mas essa experiência que eu vou contar hoje, ela é bem intrigante, como todas são. E eu queria que você, antes de ouvir essa história, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Quero que você compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis e que elas também tenham esse entendimento, tá certo? Bom, a experiência de hoje se deu lá, como sempre, na minha cidade, onde eu fui criado, a saber, é uma cidade chamada Piquete, no interior de São Paulo, no pé da Serra de Minas Gerais, no pé da Serra da Mantiqueira, lugar maravilhoso. Bom, eu tinha ali um comérciozinho ali na beira da estrada e comerciante sempre faz amizade com policiais, né? Eu tinha um policial, posso até falar o nome dele aqui, infelizmente ele já não consta entre nós, e você vai entender, vamos ver se eu consigo falar nesse vídeo, de repente falo em outro, o que aconteceu com ele. Mas, houve um dia em que eu estava ali, já eram umas 9 horas da noite, e chega um rapaz todo com uma capa, um sobretudo preto, braço cruzado assim, né? Cruzado assim, com a polícia, 2 revólver desse tamanho aqui na cintura. E aí ele chegou e falou assim para mim: olha, irmão, eu tô por aqui, enquanto eu estiver aqui tá tudo certo. Quer dizer, ele se ofereceu para fazer segurança sem que eu solicitasse. Já achei estranho ali. Mas ali nasceu uma amizade. Uma pessoa muito agradável. Bom, ao ponto de haverem dias em que ele parava a viatura, eu fechava o comércio, a gente saía para beber pelos comércios da cidade dentro da viatura. Ocorreu um fato engraçado, que deu uma ocorrência, cidade pequena quase não tem, mas deu uma briga no bar, e eu fui atender a ocorrência junto com eles, ainda mandei fechar o bar, e o interessante é que o dono do bar me conhecia, sabia que eu não era polícia, mas obedeceu a minha ordem, fechou o bar, foi muito engraçado. Mas, saindo dessa ocorrência, a gente continuou indo para o centro da cidade, e vinha lá um rapaz de uma índole duvidosa, um rapaz problemático, né? E esse rapaz, quando o policial viu esse rapaz, ele encostou o carro e já abordou aquele rapaz de modo agressivo. Eu falei: meu Deus do céu, agora vai colocar esse cara preso aqui atrás, onde eu tô, no banco do carro, junto comigo aqui, o que vai dar isso? Eu vou embora, vou sair daqui e vou embora. Só que conforme eu saí, eu vi que ele estava muito agressivo. E o olho dele mudou, ficou vermelho, mais vermelho que aqui o meu boné aqui, vermelho mesmo, vermelho sangue, e uma voz diferente, um tom agressivo, e ele queria findar ali o rapaz, não dá para falar a palavra, senão o YouTube tira o vídeo do ar. Ele queria executar o rapaz, e eu comecei a interferir na abordagem. Falei: não, rapaz, você tá maluco? O cara não fez nada, só tá andando na rua, né? Isso aqui tem que morrer, isso aqui é lixo, que não sei o que e tal. E ficou naquele impasse ali uns 15 minutos, até o outro que estava dirigindo a viatura, não vou falar o nome, que já tinha uma patente superior, ele também tentou conter o rapaz sem sucesso. E aquele rapaz que estava sendo abordado, ele estava segurando uma lata de refrigerante. E então o Cândido, honestamente, até hoje eu não entendi o que aconteceu, de que forma se deu aquilo. Claro que eu sei que foi algo espiritual. Mas ele deu um tapa na lata de refrigerante, que o rapaz ficou segurando uma parte e a outra parte caiu. Como ele cortou aquela lata de refrigerante, até hoje eu não sei. E não era alumínio, era lata. Antigamente usava-se lata, era um elemento diferente do que se usa hoje. Mas ele foi um corte preciso, como feito por máquina.
todo mundo ficou, na hora, a reação de todos foi espantosa, porque nunca se tinha ouvido e nem sequer visto alguém fazer aquilo. E ele, então, depois desse ocorrido, ele deu uma abrandada, os olhos continuaram vermelhos, a voz embargada e grossa, mas nós conseguimos colocá-lo de volta na viatura e ele, então, assim, liberou o rapaz que se foi. Mas você vê, o tempo todo, eu junto com esse cara. Olha o risco que ocorria sem saber, porque estávamos, embora ele estivesse servindo, a gente estava bebendo. Começamos no meu comércio, fechamos o meu comércio e fomos pelos comércios, seguimos pelos comércios da cidade. Então, onde dava vontade de parar, a gente parava e bebia. E não pagava nada também, tem esse detalhe. Hoje a gente ri, porque Deus nos guardou, mas aquela experiência foi algo... E o interessante é que quando aconteceu isso, quando os olhos dele mudaram de cor, quando ele se transfigurou, a atmosfera ficou pesada. Sabe, o lugar ali era um lugar bonito, o pórtico, tinha ali o pórtico da cidade, um lugar muito bonito, cheio de árvores, iluminado. Ficava embaixo de uma igreja que tem ali na cidade. Um lugar bonito, uma avenida bonita, um lugar extraordinário. Mas eu lembro que a atmosfera do lugar mudou, porque a presença do mal realmente estava ali. Aquele rapaz, eu acredito que se eu não estivesse ali, embora eu ainda não era ninguém de Deus, eu não tinha nada de Deus comigo, exceto a misericórdia, mas se eu não tivesse ali, aquele rapaz teria sido morto, a história teria terminado de um modo diferente. Quero que você compartilhe esse vídeo, hein? Quero que você me ajude a ganhar relevância na plataforma. E se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, porque tem muita coisa para a gente passar para você e ajudar você, tá bom? Eu fico por aqui com mais esse vídeo e a gente volta no próximo, falando dessa experiência e, claro, sobretudo o que mais importa é a palavra de Deus. Forte abraço, que Deus te abençoe, que a poderosa mão de Deus te alcance e te faça vencer.